Agora. Obrigado, pessoal. Gente, deixa eu voltar então. A gente vai fazer uma introdução hoje sobre a matéria como um todo, recapitulando alguns pontos de Constitucional 2 e alguns pontos de Constitucional 1, inclusive, né? Para a gente poder, então, ter uma visão mais abrangente da disciplina. Olha só, a gente tem que recapitular especificamente em relação ao direito constitucional 3, né? Ou entender, é que a gente vai compreender a estrutura do Estado brasileiro. Por que isso, ou qual é a relevância disso? O Estado brasileiro, né, ele é um Estado de direito, ou onde a gente chama de Estado Constitucional de Direito. O que é que significa isso, né? Que significa dizer que o Estado brasileiro é um Estado de direito, ou um Estado democrático de direito. Significa dizer que o Estado brasileiro, ele age segundo regras previstas em certos documentos. Ou, de forma mais resumida, né, que o Estado brasileiro ele age de acordo com o princípio da legalidade. E a legalidade, então, pauta as decisões do governo, pauta a atuação dos poderes, pauta todo o funcionamento do Estado, ou funcionamento da autoridade do Estado. Tá. Então, olha só, quando a gente vê ao longo da história, a gente tem um momento anterior à formação do Estado moderno, e tem um momento atual, que é o momento que nós temos a configuração do Estado moderno. Quando é que surge o Estado moderno? O Estado moderno ele surge ali no início da Idade Moderna, mas ele se consolida mesmo ali no período da Revolução Francesa. O que caracteriza o Estado? Bora dar uma recapitulação de ciência política agora, né? O que caracteriza o Estado? Alguém recorda? O Estado, isso. Um dos elementos do Estado é o povo. Além do povo, território. Perfeito, Romeu. Falta só mais um. A finalidade ela é mais isso, soberania. A finalidade para alguns não faz parte do conceito, para outros faz. Para Weber, por exemplo, finalidade não faz parte do conceito de Estado, mas eu realmente concordo contigo que a finalidade é um dos elementos do Estado. Mas os três elementos mais tradicionais são esses: povo, território e soberania. O Estado ele é uma comunidade humana que exerce autoridade ou soberania sobre um determinado povo em um determinado território. Conceito clássico de Estado. Tá. Esse é o conceito de Estado, e esse conceito ele surge, de novo, ali no século XVI, XVII, mas ele realmente fica nítido
no século XVIII. Perto da Revolução Francesa já, que se vocês lembrarem, acontece ali em 1789. Então, o conceito de Estado é um conceito recente. Elden, e o que existia antes do Estado? Se o Estado ele surge no século XVIII, o que existia antes do Estado? Antes do Estado, tinha outras comunidades, das mais diferentes possíveis, que exerciam esses papéis. Então, você tinha um clã, você tinha um feudo, você tinha pequenos principados, você tinha cidades autônomas, então, você tinha várias comunidades, vários grupos que exerciam esse papel, mas eles não eram o Estado. Por que eles não eram o Estado? Porque eles não exerciam isso de forma centralizada, de forma, segundo o conceito de Weber, né? De uma forma a deter o monopólio dessa ação. Então, o Estado, como essa estrutura organizada, forte, que detém o monopólio dessa autoridade, esse é um conceito novo. Se vocês lembrarem também, a primeira versão de Estado que surge não é uma versão de Estado de direito. A primeira versão de Estado que surge é uma versão autoritária. A expressão que a gente vai usar para um Estado autoritário é, em inglês, rule of man. É um Estado que se baseia na, se você traduzir literalmente, né, regra dos homens, mas a gente traduz assim pela vontade dos governantes. A força do Estado, a autoridade que o Estado exerce, é uma autoridade baseada naquilo que o governante quer. O rei mandou, é assim que funciona, o rei determinou, vai ser assim que vai ser. Não existem padrões estabelecidos para que o Estado atue. O Estado faz o que ele quer, da forma como ele quer, sem muitas restrições. Essa é a versão do Estado absolutista, por exemplo. Essa é a versão, ainda hoje, em estados ditatoriais. Se você pegar a Coreia do Norte, tanto faz o que a Constituição fala. O que importa é o que o gordinho lá quer. Qual é o nome dele? Kim Jong-un quer. Então, assim, não importa o que as normas preveem, o que prevalece em um Estado autoritário é a vontade do governante. Com as constituições modernas, a Constituição Francesa, a Constituição Americana, ali no final do século XVIII, esse Estado autoritário, ele cede espaço, ele vai deixar de existir, vai ser substituído por um Estado de Direito. E aí volta ao que eu iniciei esse ponto. O Estado de Direito, ou o Estado constitucional, ou o Estado democrático de direito, é um Estado que se caracteriza pelo que exatamente? Pela autoridade do direito, pela autoridade da lei. Tudo que o Estado faz, tudo que o Estado faz, precisa estar fundamentado na lei. Que a gente vai, a expressão clássica em inglês é rule of law. Em um Estado baseado na regra do direito, ou no Estado de Direito, né, o que prevalece é a vontade da lei, ou, em outros termos, a autoridade da lei, ou o princípio da legalidade, a gente pode chamar também. Então, o que estiver previsto na lei será feito, o que não estiver previsto na lei não será feito. Ao Estado, dentro de um Estado de Direito, só é autorizado fazer aquilo que a lei permite. Vocês já deram administrativo ou vocês vão começar esse semestre ainda? Ou semestre que vem, não sei. Não, a gente ainda não deu, não tem nesse semestre, acho que só ano que vem mesmo. Ah, tá bom, então. No direito administrativo, vocês vão aprender o chamado princípio da legalidade estrita. Mas deixa eu só concluir aqui, escrever o plano para vocês, e aí eu já comento isso. Então, o Estado de Direito que prevalece a vontade da lei,
ou do direito. Vocês já ouviram falar, comigo inclusive, né, do princípio da legalidade. O que é que significa o princípio da legalidade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, em resumo, se a lei não falar nada, é permitido ou proibido fazer? Hein, gente? Se a lei não falar nada, é permitido. É isso mesmo, Romeu. Se a lei não falar nada, é permitido. Só que em um Estado de Direito, para o Estado, é proibido. Aquilo que a lei não autorizar o Estado a fazer é proibido para o Estado. Para a gente é permitido. Para o Estado é proibido. Não será autorizado o Estado a realizar. Bem, dito isso, chegamos a um ponto importante da matéria. Por que a disciplina Direito Constitucional 3 é também conhecida como Direito Constitucional da Organização Estatal ou Direito Constitucional sobre a Organização Estatal? Porque o Brasil, uma vez que é um Estado de Direito, ele precisa de normas que digam o que será feito por quem. E é isso que cuida o Direito Constitucional 3. Quem vai fazer o quê? Olha só, às vezes o Constitucional 3 parece, professor, isso é muito importante para quem, sei lá, quem é político, quem quer entender melhor de política, porque eu quero, sei lá, ser advogado, vou ter que aprender organização estatal. Qual é a relevância disso para mim? Então, imagina que, por exemplo, eu vou... não, deixa eu pegar um caso menos controverso. Daqui, tem um caso interessante. Imagina que a prefeitura, você é advogado de um banco, e a prefeitura disse assim, olha, para organizar melhor a cidade, só pode ter uma agência bancária por bairro. Então, se naquele bairro ali já tem uma agência bancária, você não pode estipular, você não pode ter uma outra agência bancária ali. O que você é advogado do banco que quer instalar uma agência bancária naquele bairro que já tem uma agência? O que você poderia dizer? Assim, seus argumentos em geral. Pense aí, o que você argumentaria? Um argumento que você poderia dar não, mas isso viola a liberdade de concorrência, que é um direito fundamental, perfeito, liberdade de escolha, liberdade de iniciativa, é um caminho, e está certo. Só que tem outro caminho, que é relativamente mais simples. É porque a Constituição diz que quem legisla sobre bancos é o governo federal, é a União Federal. Então o município não pode legislar, e acabou. De novo, o argumento que vocês trouxeram, Pedrinho trouxe, né? Tá certo, é isso mesmo, liberdade de iniciativa, tá? É um argumento extremamente válido, e eu concordo com ele. Só que existe um argumento mais simples, assim, olha, tá aqui, a Constituição não autoriza que o município faça nada sobre isso. Este poder foi dado pela Constituição à União Federal. Acabou. Incompetência, inconstitucionalidade, a lei não é válida. A lei não é válida. Um outro exemplo. Esse aqui, poxa, eu fiquei até triste de dar como exemplo, mas enfim, é o que está na Constituição também. Você vai na rua, tem aquele bando de fio que parece um monte de ninho de passarinho de tão embolado que estão, né?
Tem um monte de fio elétrico, de TV, de telefonia, de tudo no poste. Aí você se elege, quem tem cara de vereador aqui? Áurea. Áurea vai querer ser vereadora. A Áurea se elege vereadora. Sei lá, de onde, Áurea? Capanema. Capanema. Já foi em Capanema, gente? A primeira vez que eu fui em Capanema foi por um acidente. Eu tava indo para Salinas e eu peguei errado o retorno. Aí quando eu cheguei, tava assim, bem-vindo a Capanema. Aí eu acho que eu peguei errado. Mas enfim, Capanema é uma cidade legal. A Áurea quer ser vereadora de Capanema. Aí ela se elege lá e ela propõe uma lei. Qual lei? É, qual lei ela propõe? Que a CELPA, ou a Equatorial, ela faça a fiação subterrânea. Ela diz, não, isso fica muito feio para a cidade, é, ah, isso atrapalha, sei lá, esteticamente, isso atrapalha o urbanismo, né, na cidade, isso prejudica, sei lá, a organização de arborização, enfim, ela dá argumentos muito bons. E a área vai lá e diz, olha, as novas fiações da cidade de Capanema vão ser subterrâneas. Foi aprovado, todos os vereadores gostaram da ideia, o prefeito gostou muito da ideia, beleza, foi aprovado. E aí você é advogado da CELPA, gente. O que você vai argumentar em relação a isso? Isso, Adrinho, muito bom. É isso mesmo. Energia é competência federal. Paciência. Ótima lei, gostei muito, mas você não tem poder para isso. Porque a Constituição pegou este poder e deu para. A Constituição pegou esse poder e deu para a União Federal. Paciência. Uma pena mesmo, mas este não é o poder que você, município, tenha. Não é. Está entendendo isso? Então, isso tudo é decorrência do Estado de Direito. E o Estado de Direito implica, ou tem como consequência, que a Constituição defina uma organização ou uma sistemática de organização dos poderes. A gente vai dizer assim, que é basicamente quem faz o que, como. Quem faz o que, como. Quem pode legislar sobre energia elétrica? O governo federal. Vai fazer o quê, né? Legislar sobre energia. Como ele faz isso? Por lei, por decreto, por uma portaria? Às vezes tem os meios também. Por isso a gente vai aprender, inclusive, né, quais são as espécies legislativas que podem ser usadas para um caso. Por exemplo, vocês já ouviram falar em lei ordinária e lei complementar? Já ouviram essas duas palavrinhas? Pois é, aqui a gente vai ter que ver a diferença, porque elas são diferentes. A Constituição diz, normalmente é lei ordinária, que a gente vai ver que é um processo bem simples e um quórum bem baixo. Mas, para alguns casos, tem que ser lei complementar. A lei complementar, ela tem um processo um pouquinho diferente, ele nem é tanto o processo como todo, né? Ela tem um quórum diferenciado para aprovação, ela é mais difícil. E aí a Constituição diz, olha, para esse assunto aqui, só pode por lei complementar. Então, por exemplo, normas tributárias. Normas tributárias. Normas tributárias serão por meio de lei complementar. Não é tributos, tá? Tributos pode ser lei ordinária, pode ser lei complementar, mas normas tributárias, como, por exemplo, Código Tributário Nacional, lei complementar, que é um processo, de novo, que vai exigir um quórum maior de discussão, de aprovação. De novo, tudo isso está onde? Na Constituição. A Constituição prevê isso. A Constituição define essa organização.
E aí, gente, eu estou dando exemplos aqui de problemas federais, né? Em sua grande maioria, problemas federais, problemas legislativos. Mas isso também inclui relações entre poderes. Então, por exemplo, se o presidente cometeu um crime comum, o presidente, sei lá, o que é um crime comum que o presidente comete? O presidente matou um desafeto dele, um opositor dele. Eu contei para vocês o caso, né? De um governador, não, foi o ex-governador, não, agora foi, agora eu não vou lembrar de cabeça. Eu não lembro se foi o ex-governador ou foi o governador, mas estou achando que foi o governador, certeza. O governador, eu acho que da Paraíba, anos atrás isso, ele tentou matar um jornalista que fazia oposição ao governo dele dentro de um restaurante. Ele foi no restaurante, encontrou o jornalista que fazia oposição a ele, fazia crítica ao governo dele, e deu tipo, 3 tiros no peito do cara. Vamos supor que o cara tivesse morrido, né? Vamos supor que fosse o presidente que fez isso. O presidente foi lá, encontrou um opositor dele e deu lá, 3 tiros no peito do cara. Isso é um crime comum, ou seja, um crime que qualquer pessoa pode cometer. Ele vai ser julgado onde? Isso vai gerar impeachment ou isso vai gerar um processo criminal? O impeachment não é um processo criminal, tá? O impeachment é um processo de crime de responsabilidade. Já antecipando, né? Talvez vocês não saibam a diferença, né? Um crime comum é um crime que eu posso cometer, que o Caio pode cometer, que qualquer pessoa pode cometer. Um crime de responsabilidade é um crime que apenas uma pessoa que ocupa um cargo pode cometer. Então, por exemplo, o presidente da República, ele vai lá e vende a Bahia para a Venezuela. Isso é um crime de responsabilidade. Só quem pode vender a Bahia... Não, ninguém pode vender a Bahia. Mas só quem pode cometer um ato contra a integridade do território nacional é o presidente da República. Isso é um crime de responsabilidade. Apenas o cargo que ele ocupa pode gerar um crime como esse. Isso é um crime de responsabilidade. Um crime comum, de novo, todos nós podemos cometer. Matar alguém é um crime que qualquer pessoa pode cometer. Um crime comum vai gerar um processo criminal. Aí a Constituição prevê que, dependendo da relação ou não com o mandato, vai ser julgado pelo STF. Ok, STF. Agora o presidente foi lá e ele fez mau uso de verbas públicas. Ele foi lá e aplicou verbas indevidamente de uma área em outra. Ele tirou dinheiro da educação e aplicou em turismo. Isso é um crime de responsabilidade. Só o cargo dele pode cometer isso. Ele vai ser julgado por onde? Quem vai julgar o presidente nesses casos? A gente tem um caso recente como esse, gente, desse. Congresso Nacional, perfeito. Congresso Nacional. Por um processo que é o processo de impeachment. Então, a Constituição prevê quem exerce quais funções e de qual modo. Então, por exemplo, o Congresso Nacional faz o quê? Julga o presidente nos crimes de responsabilidade. De que forma? A Câmara recebe a denúncia e o Senado faz o julgamento. Então, todo esse funcionamento da máquina estatal está previsto dentro da Constituição. O de impeachment tem 2 fases. O processo de impeachment tem a fase da Câmara e tem a fase do Senado. A Constituição prevê que a suspensão do mandato máximo do presidente vai ser de 180 dias. O afastamento dele. Mas o processo inteiro a Constituição não prevê. Mas, assim, já que ele vai ficar afastado no máximo 180 dias, o ideal é que o Congresso Nacional conclua esse processo todo em, no máximo, 180 dias. Mas, assim,
Se não acabar, não tem problema. Ele volta ao cargo e aí pode acabar depois o processo. Mas aí ficaria um negócio chato, né? O cara está sendo processado, aí o Congresso enrola, ele volta ao repor o cargo e depois ele perde o mandato. Assim, mas não tem prazo máximo, tem o prazo máximo da suspensão do mandato. Ok, até aqui? Está ficando claro a estrutura da disciplina, o porquê, ou como ela vai funcionar? A gente vai analisar essa estrutura do Estado. Ok? Deu nossa meia hora, a gente vai fazer aquela pausa de 10 minutos e volta para mais meia hora, tá bom? A gente volta 9h13. Vão lá, levantem para voltar para concluir essa parte, tá bom? É o mesmo link, tá? Não esqueça, o mesmo link.